Queridas irmãs, bom dia, um feliz 2024. É com muita alegria que hoje, nesse primeiro dia do ano, nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos a palavra de Deus, agora com a graça vivida no ano de 2024. Espero que essa virada, desde ontem, você tenha vivido um tempo de ação de graças, Eu falava na Lex Divina ontem que o último dia do ano era o dia de dar graças por tudo que foi vivido no ano de 2023, espero que você tenha vivido esse dia como um dia de ação de graças, mas hoje, dia 1º de janeiro, a iniciarmos o nosso dia não só com gratidão, mas já confiando ao Senhor tudo que será vivido neste ano. Desde já no primeiro dia, dizendo ao Senhor, oferecendo a nossa vida, mas tudo aquilo que o nosso coração se coloca disponível, disposto a viver segundo a vontade de Deus, já confiando nos nossos projetos, nos nossos planos e tudo aquilo que Deus já vem preparando para cada um de nós. Então, um belo dia, um belo início de ano, uma bela jornada para cada um de nós. E hoje a igreja, é uma solenidade, nós celebramos a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, nada melhor do que começarmos o ano com a Virgem Maria, com ela que preparou tudo desde o início. A Virgem Maria foi aquela que deu início ao sim da vinda do Salvador e nós iniciamos o nosso ano com ela, pedindo a sua intercessão, a sua presença no meio de nós. E hoje, nas leituras que a igreja nos traz, a primeira leitura ela é retirada do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, essa primeira leitura, ela nos remete a algo, nos lembra uma fórmula de bênção que é dada pelo sacerdote, no encerramento das celebrações, quando o padre vai dar a bênção, é exatamente essa passagem, esse texto, que também é importante para nós uma abertura de um novo ano, começarmos um novo ano pedindo a graça de Deus de sermos abençoados. Então, a leitura de hoje vai nos lembrar a importância de vivermos na bênção de Deus, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós, guarde os nossos projetos, os nossos planos, também que o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face. Então, uma bela palavra para iniciarmos bem o nosso ano nessa escuta, invocando a bênção de Deus, não só sobre os filhos, mas pelo mundo inteiro, por cada um de nós. Costumamos dizer que o primeiro dia do ano é o dia da paz, e te pedimos essa paz para a nossa casa, a nossa família, a nossa comunidade, mas sobretudo para o mundo que sofre, para os países que ainda estão em guerra, mas também as guerras que vivemos dentro da nossa alma, do nosso coração. Tantos conflitos e guerras interiores nós vivemos, e a primeira leitura de hoje é esse convite a cada um de nós, a pedir essa bênção de Deus e a receber, de sermos abençoados. E a leitura termina dizendo: Ó Senhor, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, invoquemos o nome do Senhor neste início de ano e recebamos, peçamos ao Senhor a sua bênção. O salmo de hoje é o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Então, mais uma vez, uma continuação desse movimento que somos convidados a pedir essa bênção do Senhor. O Salmo diz que o Senhor nos dê a sua graça e sua bênção. Então, comecemos bem esse ano na escuta, na proteção de Deus, se colocando sob essa sua proteção, sobre essa bênção e já preparando o nosso ano a cada um de nós. Mas o salmista também nos convida a entrarmos o início do ano na alegria, exultando de alegria
por tudo que o Senhor governa e faz, porque Deus é esse que guia a terra, que guia as nações com justiça. E aí o salmista faz esse convite, né? Que todos glorifiquem o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e o respeitem os convites de toda a terra. Tem esse convite a todos nós a darmos graças, ter um coração de gratidão e a iniciarmos o ano já no louvor. Não iniciarmos na murmuração, com preocupações, com as angústias, mas confiando em Deus. Que Ele cuida de tudo, o Senhor conhece as nossas necessidades, conhece aquilo que habita no mais profundo do nosso coração. A segunda leitura de hoje ela é retirada da primeira carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então, a segunda leitura vai falar desse tempo da espera que se completou, né, com a chegada do menino Jesus. E ele se insere na história humana como de cada um de nós, né? Vai mostrar esse Deus que mesmo entrando, vivendo os desafios, as fragilidades, conhecendo e nos ensinando a encarar os desafios, as fragilidades do mundo, mas que com a sua vida, se o invocarmos, de fato, receberemos esse Espírito Santo que vem auxílio e socorro no meio de nós. E a própria palavra vai dizer, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. E ele vai lembrar que já não somos mais escravos, mas somos filhos e herdeiros. Lembrarmos essa eleição, essa pertença que cada um de nós, que somos diante de Deus, e sobretudo de clamarmos o Espírito Santo, de suplicarmos esse Espírito que clama no meio de nós, no nosso coração, essa presença paterna de Deus, esse cuidado do Senhor pela humanidade. Nós fazemos parte desse povo, desse rebanho que o Senhor deseja cuidar. O evangelho de hoje ele é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamada pelo anjo, antes de ser concebido. Então, o evangelho de hoje vai narrar, né, os pastores que vão às pressas anunciar, de fato, a chegada, né, do menino Jesus, que lá eles vão encontrá-lo deitado numa manjedoura, porque não havia hospedaria, né, não havia lugar, ou melhor, na hospedaria, e Jesus que vai se tornar bem pequeno, bem simples, para mostrar de fato que ele vem não como rei, mas como o pobre pequeno, e que nos ensina também a ter esse coração bem pequeno, pobre, para acolher aqueles que o próprio Deus vai nos ensinar. Mas o que chama a atenção nesse evangelho de hoje é a atitude de Maria, que foi essa mulher que escutava e que guardava todos os fatos e meditava no seu coração. Maria foi essa portadora do verbo e ela, no silêncio do seu coração, ela não só guardava, mas ela protegia. Ela guardava os acontecimentos no seu coração porque ela tinha certeza, né, da fidelidade de Deus, ela tinha certeza da sua promessa, mas ela foi essa mulher da escuta, essa mulher do acolhimento e do recolhimento. E hoje nós somos convidados, junto com a Virgem Maria, a aprender com ela, a guardarmos o nosso coração e a meditarmos, sobretudo a refletirmos, a deixar que a própria palavra de Deus, ela faça o seu trabalho no meio de nós. E esse início de ano de 2024
somos convidados a deixar a palavra de Deus trabalhar no nosso coração. Por isso, ao longo de todo esse ano, você é convidado muitas vezes a meditar aquilo que Deus já vos deu, já vos disse, e nesse primeiro dia do ano. Então, você hoje tem uma missão, anotar tudo que Deus te fala no início do ano, para que com o passar dos meses nós possamos fazer memória daquilo que Deus já nos deu no início. E Deus dá tudo no início, tudo é dado no princípio. Então, guardemos e conservemos no nosso coração, como a Virgem Maria, tudo aquilo que o Senhor revela a cada um de nós como profecia que irá se cumprir segundo a vontade de Deus. Então, neste dia de festa, dia da Virgem Maria, dia em que celebramos essa solenidade, peçamos a ela a sua intercessão para começarmos bem o nosso ano, reunido com toda a nossa família, mas também com aqueles que o Senhor coloca no meio de nós. Tenhamos uma bela segunda-feira, um bom início de semana, um bom início de ano e que Deus os abençoe.